Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Treinadores do Sofá. E como nós estamos numa maré de sorte, conseguimos trazer mais uma convidada para o nosso episódio, um episódio especial então, em que eu e o Lídio não vamos estar aqui sozinhos. Vocês tanto pediram que nós conseguimos. Lídio, hoje trazemos uma convidada, vamos mais uma vez incidir sobre um tópico específico neste episódio. Estás entusiasmado? Estou sim entusiasmado e te disseste logo maré, portanto o nosso barco vai ter que passar estas ondas grandes, não é? Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Pescador. Exatamente. Visto que és da costa também. Mais ou menos. Tens costelas da costa. Eu tenho um sexto de costela da costa. Deixa estar. És da costa. Bem, vamos então dar as boas-vindas à nossa convidada, Filipa Claro. Seja muito bem-vinda, obrigado por teres aceitado o convite. Espero que estejas contente por finalmente conseguirmos estar aqui a fazer esta gravação. Sim, e que finalmente, porque a Filipa era suposto ser convidada já há algum tempo. Sim, já quase desde o ano passado, se não me engano. Sim, desde o ano passado. Desde o ano passado mesmo. Se outubro? Acho que já foi outubro. Eu acho que falei com ela pela primeira vez em outubro. Pois. Acho que foi algo assim. Sim, sinceramente não me recordo, mas estou muito contente pelo convite e por finalmente termos conseguido alinhar, porque já estávamos há algum tempo a conseguir gravar e eu é que agradeço, obviamente, o vosso convite. Eu acho que chegou a um ponto em que nós já estávamos a pensar que isto já estava enguiçado. Já claramente. Mas não é só da Filipa, atenção. Há outros convidados que também estão enguiçados, que também já estão há 2 ou 3 meses para acontecer. Portanto, só que ainda não sabem. Quando chegarmos lá, quando finalmente acontecer, porque se o da Filipa aconteceu, qualquer um vai acontecer. Exatamente. Exatamente. É assim. Se este aconteceu, qualquer um vai acontecer. Quando chegarmos lá, nós também dizemos que este também já estava enguiçado, porque nós não sabemos manter o backstage no backstage. Vem tudo cá para fora. Portanto somos tipo a IW. É isso. Bem, Filipa, nós temos de cá porque estás no mundo do jornalismo desportivo, agora não tão ativamente, mas tu tiraste de facto o curso de jornalismo desportivo, trabalhaste num jornal desportivo lá fora, em Espanha, não em Portugal, e isso acaba também por trazer uma experiência diferente. E desde já para os convidados, para os nossos espectadores conhecerem-te um bocadinho, sugeria que falasses um bocado da tua experiência, como é que foi estudar e trabalhar lá fora neste mundo, que é também muito dominado pelo género masculino e que se torna também mais difícil para o género feminino de conseguir chegar a um certo patamar. Sim, eu realmente aqui em Portugal, infelizmente, nunca tive essa oportunidade que tive lá em Barcelona, que o jornal já agora foi o Mundo Deportivo, mas aqui eu já tinha feito 2 experiências, portanto foram assim coisas mesmo pontuais. Basicamente, só para contextualizar, eu conheci um jornalista que ele trabalhava numa televisão mexicana, que agora não me recordo o nome. Ele veio cá a Portugal fazer umas peças, na altura era com o Raul, do Benfica, e se não me engano era com o Corona do Porto. Pronto, ele fez umas peças com eles, entretanto há uma altura em que ele quer vir novamente, mas não tem disponibilidade, então manda só o câmara e pediu-me se eu podia acompanhar o câmara para fazer a parte de jornalista. Pronto, e eu na altura fui com eles e chegamos a fazer um jogo no Dragão, que eu acho que foi um Porto Aroca, se não estou em erro. E pronto, e essa experiência foi espetacular, foi a primeira vez que eu estive no relvado a acompanhar um jogo, enquanto ele ia filmando, pronto, eu acabava por estar ali a fazer alguns comentários e depois fazer a parte das entrevistas também, conseguimos entrevistar ali alguns jogadores, e depois, isto foi no sábado, depois no domingo logo a seguir fizemos a mesma coisa num Belenenses Benfica, que para mim foi ainda mais espetacular, não é? Dadas as minhas preferências clubísticas, foi mesmo espetacular fazer a cobertura daquele jogo, digamos assim. Aí já não tivemos a sorte de entrevistar alguns jogadores, por uma questão de os ver passar, estar ali muito perto, mas já não houve essa parte das entrevistas. E foram 2 experiências mesmo muito boas, mas lá está, foram cá dentro, mas também com uma ajuda do lado de fora, porque foi graças a esse jornalista mexicano. Depois das outras experiências, acabaram por ser todas em Barcelona, nomeadamente no Mundo Deportivo,
Foi lá que eu fiz o estágio, e já agora, já que fazemos aqui esta comparação do que é que se faz cá e do que se faz lá, eu achei isso super fácil, conseguir aquele estágio. Não, aliás, eu e todos os meus colegas, todos nós acabamos por estagiar ou no Motivo ou no Barcelona ou por aí fora, e foi sempre tudo muito tranquilo. Eu achei ainda mais fácil porque, no caso, eu não falava o espanhol, o castelhano, mas não falava o catalão, e mesmo assim eles não puseram barreiras, e foram sempre espetaculares, e em pouco tempo, em poucos meses, eles deram um espaço para eu crescer, porque eu comecei a fazer, por exemplo, notícias para manter o online a rodar, digamos assim, na parte do futebol masculino, depois no feminino, e do nada, ao fim de poucas semanas, eles já me estavam a perguntar se eu queria fazer, por exemplo, a antevisão do jogo, se eu queria estar lá a ver como é que eles faziam o jogo em direto no site, participar também nessas partes, colocar alguns comentários. Ou seja, eu senti um apoio realmente extraordinário lá no mundo deportivo, sobretudo sendo eu de fora, eles tentaram, ou pelo menos foi essa sensação que me deu, que eles tentavam acolher-nos ainda melhor. E foi realmente espetacular, ou seja, uma experiência que eu nunca tinha tido e que cá dentro nunca consegui, ou seja, cá dentro puseram imensas barreiras na questão do estágio, porque faltava sempre mais qualquer coisa, e porque só tinha a licenciatura e tinha que ir para o mestrado, e depois tinha que haver uma parceria, depois o outro já não queria a parceria. Eu não sei se vocês passaram pelo mesmo, mas pelo menos no meu caso foi mesmo complicado. E lá está, eu acho que aqui acabam por nos cortar um bocadinho as pernas. E quando cheguei lá fora e vejo que, ok, estou na faculdade, tenho aquela barreira do idioma, por exemplo, no caso do Barcelona, para estagiar lá era mesmo mais difícil porque eles pediam mesmo o catalão. Mas depois cheguei ao mundo deportivo, eles diziam, ok, faz aqui o estágio connosco, não há qualquer problema, até ficaram interessados na nossa liga, pronto, às vezes discutíamos até um bocadinho os jogos da nossa liga, do nosso campeonato. Aí foi uma experiência completamente diferente, aprendi muito com eles, porque comecei numa coisa que até era muito básica, não é? Era um bocadinho estar atento ao que é que se passa no dia-a-dia do Barcelona e dos jogadores para atualizar o online, e depois comecei a fazer as tais antevisões, as crónicas, os diretos do jogo, e foi realmente muito, muito bom, e tenho pena que aqui não se dê essa oportunidade, ou então, quando se dá, que foi o meu caso, quiseram depois dar-me essa oportunidade cá dentro, mas de uma forma que para mim não faz sentido, porque depois já tens a formação toda, querem-te dar estágios, mas não são nada remunerados noutra cidade, portanto, e acho que tem que haver aqui um bocadinho de bom senso e perceber que as pessoas também, por muito que queiram, depois têm sempre a componente financeira, e tem que haver aqui um suporte, sobretudo quando nós estamos na mesma cidade e somos obrigados a mudar, iria ser o meu caso, tinha que mudar de cidade e não tinha qualquer tipo de apoio. Ou seja, isto corta-nos as pernas logo de início, não dá sequer para ponderar essa decisão. E tenho pena, acho que devíamos pôr um bocadinho os olhos naquilo que se faz lá fora, pelo menos esta experiência que eu tive, correu tudo super bem. Conheço pessoas que também já estiveram em Espanha, não na mesma faculdade, nem no mundo deportivo, mas noutros jornais, entre as faculdades, a fazerem esses estágios, e foi exatamente a mesma coisa, ou seja, foram super bem acolhidos, super bem tratados, tiveram sempre hipótese para crescer, para desenvolver as suas capacidades, e depois aqui, lá está, falo com pessoas que acabaram por estagiar cá e dizem que realmente as coisas são muito diferentes e fazem um esforço ainda maior do que aquilo que nós fazemos estando lá fora. Tu estás a tocar num ponto que eu acho que é dos pontos mais importantes em todas as áreas em Portugal, não Sim. só também no que é virado para o jornalismo desportivo, mas tu acabaste por descrever aquilo que é um problema dos jovens em tentar encontrar trabalho em qualquer setor no nosso país. Certo. E eu consigo entender completamente a tua parte a nível do jornalismo desportivo e do jornalismo, porque eu passei exatamente pelo mesmo cá em Portugal. E acho que tu tens conseguido encontrar a tua oportunidade lá fora, conseguiste ter destacado e ganhares lugar num dos jornais mais renomados do mundo, que é o Mundo Deportivo, é mesmo muito, muito, muito conhecido, e conseguiste ter ganho experiência, teres ganho pedigree. Acho que isso é uma coisa extremamente incrível, até porque se calhar às vezes a nossa perspectiva que nós temos dos outros países é que são muito parecidos ao nosso a nível de dar oportunidades. E na realidade é que a maior parte das vezes não são. É muito mais acessível ter oportunidades, se calhar, em Espanha, França, Inglaterra, no teu caso mais Espanha, claramente, do que propriamente ter cá. E aquilo que tu estás a falar, de que tu vieste de lá de fora para cá e ainda quererem dar-te um estágio ou quererem dar-te uma oportunidade que não seria vantajosa, claramente que iria dar para seguir o sonho, mas é aquilo que tu tocaste. Às vezes o sonho não paga as contas. Pois.
Sim, e nem era questão de pagar as contas. É só, pelo menos no meu caso, era ter algum tipo de ajuda, porque uma vez que tinha que mudar de cidade, iria fazer a mudança do Porto para Lisboa, era apenas ter uma ajuda a nível de residência. Pelo menos essa Exato. parte, acho que é o mínimo. Não pode estar a oferecer um estágio a alguém noutra cidade e estar à espera que aquela pessoa vá ficar lá a estagiar durante 3 meses, depois era um horário completamente normal, 8 horas por dia, durante 3 meses, para depois chegar ao fim e logo se vê o que é que acontece. Portanto, ainda havia essa componente, porque era correr o risco e não saber o que é que ia acontecer no final. Enquanto que lá, ok, eu já estava na cidade, fiz o estágio no jornal da cidade e quando chegámos ao fim, o colega que me estava a acompanhar no estágio, ele disse, vamos falar com um dos diretores para ver se tu ficas cá. Eu disse, mas eu não quero ficar cá, isto ao fim de poucos meses, mas eu não quero ficar, eu quero mesmo voltar a Portugal, eu vou acabar também o mestrado e quero voltar. Eu, não, mas estás aqui tão bem, tens alguma garantia lá? Não tenho, mas acredito que vai surgir. Pronto, não surgiu, estava completamente enganada. E é que lá depois acontece logo isso, ou seja, eles gostam e não têm qualquer problema em chegar à tua beira e dizer, olha, eu gosto de ti, gosto do teu trabalho, tens que melhorar isto, isto e isto, mas para já estou a gostar, quero que fiques cá. Não tenho qualquer problema com isso, foi o que me aconteceu e vi acontecer com outros colegas meus também. Pronto, acabei por não aceitar porque pensei que ia chegar cá e que ia conseguir alguma coisa, já vinha com esta bagagem também, então achei que ia ser mais fácil, mas não, bem pelo contrário, continuaram a complicar e pronto, depois chegar àquele ponto em que tu já pões isso de lado, porque se calhar já não está a fazer sentido e, pelo menos no meu caso, depois começa a fazer um bocadinho de moça, estar constantemente a tentar para levar sempre com as mesmas respostas, ou não, ou então quando surge um sim, é um sim super complicado. É um sim à português, não é? É aquele sim que Exato, vens, mas tens que fazer sim, isto, e tu depois começas a analisar, exatamente. E no meu caso, ali a proposta e começas a perceber, bem, já começa a ser demasiado complicado. Calma lá. pois, por muito que queiras, depois às vezes já não dá. E no meu caso tive uma situação que eu não vou mencionar Claro. a entidade empregadora, digamos assim, por muito que às vezes me apeteça fazê-lo, mas tive uma situação em que não dava para. Era em Lisboa, tinha que fazer esta mudança, não dava, eu expliquei que não podia e tudo mais. Tinha muito interesse, muito gosto, mas não dava, e então depois propõe-me fazer um aqui no Porto, o estágio cá no Porto. Ou seja, quando eu já tinha perdido toda a expectativa, porque, ok, não dá, estás arrumada, pronto, foi basicamente isto. Voltam a contactar-me e dizem, ok, afinal vamos fazer no Porto. Top. No Porto, ok, eu entendo que não tenho esta ajuda, mas pelo menos eu estou em casa, então não tenho tantas despesas. Sim, sim, claro. Então metem uma expectativa cá em cima para depois chegar ao final e dizer outra vez, olha, afinal tivemos a pensar e não vai dar. Epá, isso... Depois, quer dizer, mandam-te lá para baixo, Ah, vão-te é. buscar e depois voltam-te a pôr lá em baixo, ainda mais fundo do que aquilo que Ainda mais estava. fundo. Isso é uma péssima gestão. Eu acho que em Portugal existe muita coisa, existem problemas estruturais, né? E por isso é que estamos em tempos de eleições, outra vez, é porque existem vários problemas estruturais. Mas não entrando para a parte política Sim, da coisa, não faz parte. é bom ver que alguém que tenha estado lá fora e tinhas tido a oportunidade de estar lá fora, mas obviamente querias voltar, também estavas a acabar um mestrado, querias voltar ao teu país, querias ser feliz aqui e tens todo o direito em fazê-lo. E parece que te tiraram-te esse sonho das mãos e disseram Basicamente. não podes seguir isso porque não dá, não Exato. está preso aqui. E faz um bocado, o teu trajeto em si faz-me lembrar também um pouco o meu trajeto. O Diogo conhece isto nisto bastante. Um dos meus grandes sonhos também é ser comentador desportivo, tal como o dele. Eu já comecei a envergar mesmo mais pela parte profissional e não existe a oportunidade para uma pessoa entrar, nem que seja por um estágio ou nem que seja simplesmente para ir fazer algumas coisas de vez em quando. E parece que existe um muro à tua frente que tu só consegues entrar ali se tu ganhares nome por ti próprio. E nem sempre é fácil tu fazeres isso. E temos um grande exemplo em Portugal disso, que é o do MoveMind, que era um streamer que agora faz comentários na Sport TV porque ganhou notoriedade enquanto streamer, não porque veio de baixo. Quer dizer, veio de baixo, mas não foi naquele meio. Não foi para esse intuito. Não foi para esse intuito. E ele está a cumprir o sonho e é muito bom ver, até porque eu tenho semelhanças com o trajeto dele de ter descoberto, não é descoberto, ter
catapultado aquilo que era o meu sonho na Twitch, não aos níveis dele, e ter enverdado por seguir um caminho para chegar lá. Mas lá está, cá em Portugal parece que tem que ser de fora, parece que não dá para construir por dentro. Por dentro está muito preso, está muito enraizado, Exato. são sempre os mesmos. Acho que Eu acho que aqui, assim, se calhar isto também acontece lá fora, mas acho que aqui tens um grande problema que é, ou pelo menos é a imagem que passa um bocadinho. Qualquer pessoa pode chegar onde nós queremos chegar, desde que tenha um X número de seguidores na internet. Não interessa a formação dessas pessoas. Ou seja, tu tens um bocadinho mais de seguidores, começas a dar que falar e eles vão-te buscar. Eu não estou a falar, neste caso específico do Movemind, nada contra, atenção. Eu nunca sou contra as pessoas que lá chegam. Sou contra quem coloca lá e quais são os critérios escolhidos. E depois a pessoa até pode revelar-se muito boa naquilo que está lá a fazer. Mas é preciso ter em conta que há pessoas que dedicaram anos e muito dinheiro à sua formação nessa área e, portanto, na hora de escolher, é preciso ver, ok, tu estudaste isto, tens esta formação, então vamos ver do que é que tu és capaz. E aí, se não fores, ok, passas para o próximo, até esgotares todas essas possibilidades, todas essas pessoas. E então, quando chegas ao fim e percebes que daquela gente toda ninguém servia, então aí eu até aceito que se vá buscar outros sítios. Agora, enquanto houver pessoas que se formaram, gastaram imenso dinheiro, gastaram tempo e depois não são escolhidas porque não têm um determinado número de seguidores na internet, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. É como se toda a gente pudesse entrar nesta área, basta ter ali uns seguidorzinhos. Portanto, isto é absurdo. Nem precisas de ir mais longe, desculpa. Tu hoje em dia, eu não estou a falar neste caso do jornalismo desportivo, é interessante tu tenhas mencionado que olham mais para o número de seguidores do que propriamente para o currículo, não é? Ou para a formação académica, ou simplesmente para todo o historial que têm por trás, que já fizeram ou já tiveram em certos desportos, ou já têm um podcast, ou já têm um projeto, ou já participaram aqui, ou já participaram ali. Chegas a ver alguns anúncios, mesmo de empregos, para certas áreas como, por exemplo, marketing digital, gestão de redes sociais, copywriting, esse tipo de áreas em que um dos pré-requisitos é teres mais de 10 mil seguidores no Instagram, no TikTok, no X ou no Twitter, como nós quisermos o chamar neste momento. E isso é algo grave, porque se uma pessoa foi tirar uma licenciatura ou foi tirar um mestrado, pode ter muito mais know-how ou muito mais conhecimento do que uma pessoa que tem muitos seguidores dentro do Instagram e do TikTok ou no que é que quiser. Porque acaba por ser um caso de sorte. Ganhar seguidores e ganhar mesmo atração de uma comunidade toda para ficar por trás dessa pessoa é muito sorte, é muito timing e às vezes nem sabes como é que se faz. Não existe uma fórmula certa. Não existe uma fórmula certa. Às vezes não existe. E às vezes os que ganham mais seguidores é porque fizeram uma coisa que é completamente estúpida. Exato. Não tem sentido nenhum. Exato. E toda a gente vai comentar aquilo, porque há pessoas que depois até estão na internet e fazem bom conteúdo e tudo mais. Mesmo assim, eu acho que se não têm informação na área, não devem ser prioritários em relação àqueles que têm essa formação. Claro. Até porque uma coisa é tu falares para a internet e outra coisa é depois tu ires falar para a televisão. São públicos completamente diferentes, são formas de trabalhar completamente diferentes. Então acho que é preciso primeiro ir para aquele que tem a formação e claro, não é por termos formação que também vamos ser incríveis. Podemos até ter formação e depois chegamos lá e não damos nada. Ok, aí também não sou a favor de que se o trabalho àquela pessoa só porque tem aquela formação. É preciso começar a fazer este tipo de escolhas, porque caso contrário isto acaba por ser uma banalização da nossa profissão. Né? Se qualquer um pode fazê-lo. Acho que essa foi a frase, a banalização da profissão, porque o Diogo agora está em jornalismo. Exatamente, e os nossos professores falam sobre esse problema, que é a banalização. Toda a gente acha que pode ser jornalista, toda a gente acha que pode informar porque está nas redes sociais e tem muitos seguidores, que pode dar notícias, que pode fazer o trabalho dos outros, pode fazer uma investigação. Aliás, há aí uma investigação que eu não vou mencionar porque não quero dar palco, nem quero entrar por esse caso, mas houve aí um rapaz que fez uma investigação sobre um assunto e há muita gente que lhe está a dar um grande crédito, mas é assim, ele não fez uma investigação, ele não é jornalista, ele não fez. Eu tive um colega. Exato. Tive uma pessoa a dizer-me que isto é um trabalho de jornalismo de investigação. Não, isso não é trabalho de jornalismo de investigação, porque primeiro ele não é jornalista. Ele é uma pessoa com seguidores nas redes sociais. E é uma pessoa que quer passar um certo tipo de mensagem.
Portanto, obviamente, existe ali um problema logo de fundo, é que tu não podes fazer um trabalho, um documentário, uma reportagem, o que quer que seja, de jornalismo de investigação, porque se não és jornalista. Não é porque tens 5 mil, 6 mil, 10 mil ou 20 mil seguidores que achas que podes fazer isso com qualidade e com aquilo que é a ética do jornalismo. Aliás, estou a ter uma cadeira agora que é a ética e deontologia do jornalismo. Sim, já está a sair. E começou logo com a primeira aula a perguntar o que era ético, o que era bom, o que era mau. Logo é logo chocante olhar para as pessoas que se acham que podem fazer isso. E nós não vemos só isso no jornalismo normal, mas também no jornalismo desportivo. Há muitas pessoas que acham que podem chegar e criar uma base sem ser sequer jornalista, sem sequer estar no meio, sem sequer conhecer nada sobre comunicação e de repente estão a ter palco em grandes meios de comunicação. Exatamente. Que não deviam. Mas isso acho que um dos maiores inimigos hoje em dia para o jornalismo e para os jornalistas é as pessoas não saberem o que é o fact-checking. Porque qualquer coisa que hoje apareça na internet toda a gente vai pensar que é verdadeira. E eu acho que ao final do dia o que é mais necessário até do que as pessoas às vezes saberem, os miúdos saberem certas coisas na escola, que já está um pouco ultrapassado, às vezes é tentarem perceber que se nós estamos a entrar dentro de uma era mais digital, se calhar é começar a entender que tem que haver um processo de fact-checking. Nem às vezes é para o jornalismo, é mesmo para toda a informação ser filtrada. Tem que haver. E eu acho que isso é extremamente importante. E em Portugal nós vemos que muitas vezes, mesmo até no jornalismo desportivo, e muito mais no jornalismo desportivo, que a informação é praticamente toda manipulada para conseguir vender, é polémica para conseguir vender e depois vai-se ao final ver o que realmente é o assunto. Não é nada polémico, é simplesmente foi uma frase descontextualizada para aparecer numa capa e depois ao fim e ao cabo as pessoas vão comprar o jornal, vão comprar tudo e depois vão ver e vão ler e vão perceber, ok, então isto não era nada demais. E eu acho que é depois aí que as pessoas param de acreditar nos jornais e param de acreditar nos meios de informação e nos órgãos de comunicação social e passam a ir ver, se calhar uma pessoa no Twitter ou uma pessoa no Instagram está a dizer uma coisa mais fidedigna do que propriamente também depois os jornais. Porque se tu estás a dizer-te isso, que é verdade, não é jornalismo de investigação, mas ao mesmo tempo tu também às vezes tens muitas pessoas que estão em jornais e estão mesmo dentro dos órgãos de comunicação social que perdem a credibilidade por dizerem coisas que não fazem sentido. E é aí que entra a parte do comentário desportivo que nós vemos na televisão, que não é jornalismo, são pessoas que vão debitar ódio ou ser simplesmente sensacionalistas para poder ganhar shares, para ganhar views, para ganhar pessoas a verem sem sequer haver qualquer tipo de qualidade no comentário. E é aqui que eu passo agora a palavra para a Filipa, porque a Filipa tem um espaço de comentário no blog Geração Benfica, em que eu leio assiduamente ao fim, depois quando ela publica depois dos jogos do Benfica, e que digo-lhe logo diretamente se concordo, se não concordo, o que é que acho que está bem, o que é que acho que está mal. És um fiel seguidor. Sou um fiel seguidor. Foi mesmo por causa disso que eu descobri a Rita. A Filipa. Estava a pensar. Não, espera. O que é que tu me chamaste? Eu por acaso não ouvi. Não, eu disse Rita. Eu acho que é o nome da tua irmã. Sim, exato. Eu descobri. Já estás demasiado dentro. Já estás demasiado dentro. Eu descobri a Filipa por causa das crónicas que ela punha. E é aí que, se calhar, é preferível eu ler o que ela escreve e qualquer outra pessoa do que estar a abrir a televisão e a ouvir alguém a falar sobre o jogo e que não diz nada daquilo que eu estive a ver no jogo. É esquisito porque estão mais preocupados com outros preciosismos ou com outro tipo de frases tiradas fora do contexto ou análises de um lance específico. Eu consigo ler sobre o que é que aconteceu no jogo do Benfica ao ver o que é que a Filipa escreve. Portanto, achas que às vezes quando estás a escrever tens essa noção ou esse dever dentro de ti de que tens que fazer algo mais completo
algo diferente daquilo Sim. que se vê? Sim, eu gosto sempre de fazer alguma coisa diferente daquilo que já está a ser feito. E realmente aqui, falando agora um bocadinho da parte do blog, foi um convite que me fizeram no início desta época. Eu demorei um bocadinho a aceitar, porque lá está, às vezes tinha aqui um problema em aceitar logo os convites e pôr a coisa a acontecer. Mas na altura demorei um bocadinho porque acho que por duvidar um bocadinho das minhas capacidades também. E depois estava a olhar à minha volta e disse, mas já sabes tanta coisa, o que é que eu vou fazer de diferente? Mas pronto, acabei por aceitar, deram-me total liberdade para escrever sobre o que eu quisesse. E pronto, e as coisas foram surgindo. E eu acho que numa primeira fase comecei a fazer muito aquela típica crónica de jogo. Se eu fosse ao jogo, às vezes introduzia um bocadinho a minha visão, que é a visão de quem lá esteve. Depois, quando vim em casa, fazia uma crónica que eu, na altura aquilo era fascinante, agora olho para aquilo que fiz e já me parece um bocadinho banal, porque comecei a ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Porque lá está, a questão da crónica é uma coisa que também ou sai logo e então dá para as pessoas irem ver e aquilo é atual, ou então se sai passado 1 hora, 2 horas, então tipo, já não interessa a ninguém, porque já toda a gente viu, já toda a gente viu imagens, já toda a gente leu textos por aí, por todo lado, pronto. Então eu percebi que ia começar a mudar um bocadinho o meu trabalho, porque senão ia ser mais do mesmo. E acho que está para perceber, para quem lê desde o início, acho que está para perceber que agora tento focar um bocadinho mais naquilo que está a ser feito do modo global, o que é que se podia mudar, tentar perceber o que é que faz o treinador apostar em certos jogadores. Pronto, tentar ir um bocadinho mais por aí, não fazer um relato daquilo que foi os 90 minutos de jogo. E de facto, escrever para este blog, eu pondo-me do lado de quem está de fora, eu acho que prefiro ler estas coisas. Isto era o que eu também já fazia. Eu, depois do jogo, dificilmente eu vou ver o que é que se comenta na televisão. Portanto, eu prefiro abrir o meu computador, ir ao YouTube e estar a ver 3 ou 4 pessoas a comentar o jogo. E darem a sua opinião, porque depois são sempre opiniões muito diferentes, apesar de serem todos do mesmo clube, do que estar a ver na televisão, em que isto depois também é engraçado, e isto já gerou muita discussão no Twitter ou no X, como lhe queiram chamar, em que as pessoas fazem este podcast ou estes textos e tudo mais e assumem aquilo que eles são. Pronto, a maior parte não são jornalistas, são apenas adeptos, assumem que são do Benfica e fazem o seu comentário com base nisso. E eu sempre fiz a mesma coisa. Porque para mim não faz sentido eu estar a escrever um texto e não mostrar que eu sou do Benfica, porque de certa forma eu estou a enganar a outra pessoa. Porquê que eu vou dizer, não, eu não sou de nenhum, eu sou imparcial porque eu sou jornalista? Não, tipo, eu sou Filipa, sou benfiquista e sou jornalista, ponto final. São coisas que não se misturam, ou seja, eu quando estou a fazer os meus artigos para o blog, nota-se claramente que eu sou do Benfica, até porque muitas vezes estou a escrever, em vez de dizer, por exemplo, os adeptos, eu digo nós, então não dá para fugir, mas quem lê percebe que eu quando tenho que elogiar, elogio, e quando tenho que criticar, critico. Portanto, eu tento passar para ali aquilo que eu estou a ver e a minha interpretação daquilo que está a acontecer. Enquanto que nós estamos a ver na televisão e já percebemos que o plano X é de tal clube, o Y é do outro, mas eu estou a tentar manter um papel de super imparciais e que nenhum deles é de nenhum clube, porque eles até nem apreciam nenhum clube português, eles gostam de todos. Bem, isso às vezes irrita-me um bocado, porque estão ali, estão-me a tirar a ideia para os olhos. Eu já percebi que tu vais para este lado e para mim está tudo bem. Faz só a tua análise e não há qualquer problema. Bem, e pronto, eu prefiro, lá está, comecei a desligar um bocadinho daquilo que se fazia na televisão. Claro que vejo, e há sempre um ou outro programa que eu gosto de ver, porque tem pessoas que me passam bastante credibilidade e que eu gosto de ouvir, mas sou sincera, hoje quando acaba um jogo eu faço o meu texto, a minha crónica, e depois em vez de ir ver alguma coisa à televisão, muito provavelmente eu vou ao YouTube ver alguém, porque há um podcast também bastante porreiro, que é o Bigode ao Benfica, que eu gosto também muito de os ouvir. Sim, há vários. E pronto, eu prefiro o YouTube e estar ali a ouvi-los. Também conheço alguns que são muito mais... trazem muito mais conteúdo sobre o jogo e sobre aquilo que se passa do que ir ver 4 marmeiros, cada um de clube diferente, a gritarem uns com os outros, a dizer se é penalti ou não. Exatamente, e depois é que fazem essa figura, mas no fim tentam passar a imagem de que, atenção, mas eu não apoio nenhum. Depois eles durante o tempo todo estão a mostrar qual é que apoio, depois no fim dizem que não apoio nenhum. Pronto, e eu acho que aí também é um bocadinho culpa das televisões. Há pouco estavam a falar também da questão dos conteúdos premium dos jornais.
Eu ainda hoje falava num grupo que tenho do WhatsApp, em que eu até mandei o print de um jornal que tinha um conteúdo premium, era uma notícia premium, e eu disse até que ponto é que isto vai ser interessante para nós termos que pagar, porque aquele jornal, por acaso é engraçado, que sempre que publica aquele tipo de notícias é sempre premium. E depois tu vais a ver e aquilo não é nada interessante e não tem sumo nenhum. É especulação. E tu estás a pagar para ler a especulação das outras pessoas, que para mim também não faz muito sentido. E aliás, E depois as pessoas, claro, pagam a primeira e depois à segunda já dizem, mas eu já fui tão enganado daquela primeira vez que paguei por este conteúdo premium, porque é que eu vou pagar a segunda ou a terceira? Depois para a frente até pode vir uma coisa boa, mas as pessoas já se sentiram enganadas daquilo que pagaram anteriormente. Hoje em dia há muito conteúdo por trás de uma paywall, especialmente no jornalismo. Que era exatamente aí que eu ia tocar. Eu acho que o jornalismo, para todos os efeitos, é um serviço público. E se um serviço público tem que ser pago por um conteúdo que é de última da hora, para todos os efeitos, um conteúdo premium, um conteúdo que não se irá ser achado em qualquer lugar, ou tem que ser algo muito melhor do que os outros artigos, é praticamente isso que o premium significa em todos, em produtos até. E depois, quando tu vais pagar para ler um artigo premium e tu olhas para o artigo premium e fica, ok, mas eu li esta notícia no diário daquele concelho municipal obscuro em Portugal, que é exatamente esta notícia. Exatamente igual. E então só porque esta está num jornal com um nome ainda maior, aqui é premium, mas naquele não é nada premium. Ou então vais ao site da Lusa e vês. Também dá. Também Exato, serve. Também é isso. serve. Exatamente a mesma Também notícia. serve. Em relação à questão dos roubarem os artigos também, que é uma coisa que acontece muito cá em Portugal, e depois nós também que estamos a ler não nos agrada muito, estamos a ver que os colegas estão a roubar uns aos outros. Que ainda há pouco tempo vi essa situação acontecer no Twitter, um jornalista coloca a sua notícia, era relacionado com o desporto, mas já não me lembro o que era, não sei se era alguma transferência ou algo do género, e ele põe lá a sua notícia a dizer exclusivo. Eu fiquei tipo, exclusivo, eu acho que viste em algum lado. Mas assim, uma coisa, tipo, foi 1 minuto de diferença. E eu depois fui procurar e realmente a notícia estava no jornal. E eu depois até citei esse jornalista e disse, olha, como é que isto é um exclusivo se o teu colega deu a notícia primeiro do que tu num outro jornal que não tinha nada a ver? Não, Pronto, eu acho que, por exemplo, então eu acho que onde se vê mesmo mais um roubo de informação e roubo de artigos é nas transferências. É quando o mercado de transferências está ativo, temos várias notícias iguais, só o título é que muda um bocadinho, o início dos artigos é que muda, e às vezes só muda os detalhes. E por isso vou dar aqui um exemplo um pouco assim. Benjamin Hohlheiser vai assinar pelo Benfica dentro de 24 horas. O outro jornal já disse, Benjamin Hohlheiser vai assinar pelo Benfica dentro de 15 minutos. Pronto, já é só aqui um bocadinho, aqui uma diferença horária. Ou no próximo dia. Pronto. Mas aí é diferente, desculpa, é um bocadinho, pronto, já é outra situação em que parece haver várias informações sobre o mesmo jogador no caso. Agora, outra coisa é dizer, por exemplo, exclusivo, o Diogo vai assinar pelo Benfica e põe nas minhas redes sociais e sou jornalista até lá da SIC ou da TVI, por exemplo, e depois tu vais ver e dizes assim, para aí, mas afinal o fulano não sei das quantas da bola ou do jogo já disse isto primeiro do que ela, portanto isto nunca na vida é um exclusivo meu. E ver realmente os jornalistas a fazerem isto uns aos outros e que depois fazem, são criticados por terem feito e são um bocado chamados à atenção por quem os lê e está tudo bem, porque eles não respondem a ninguém e de amanhã vão voltar a fazer a mesma coisa e está tudo certo, porque eles continuam a manter o trabalho deles, são pagos para continuar a fazer aquilo. Isso realmente a mim custa, porque estás a roubar o trabalho do teu colega em primeiro lugar, quando devia acontecer exatamente o contrário, é tipo partir ao trabalho do teu colega ou então simplesmente não falas daquele tema. Pronto. Agora roubar e depois continuar a fazer a mesma coisa e continuar a ter o trabalho seguro, isso para mim não é nada, mas pronto, isso depois acaba por tirar também a credibilidade a essas pessoas e é normal que depois os espectadores acabem por desligar e virarem-se para o outro lado. Se calhar muitas vezes viram-se para aqueles que não são jornalistas, mas que são minimamente sérios e estão a dar a sua própria opinião, não estão a tirar a opinião dos outros. É exatamente aquilo que eu estava a dizer há bocado, que tem a ver com... Os jornais às vezes acabam por querer tanto vender que tiram a própria credibilidade ao jornalismo. E é exatamente isto que estás a dizer. Sim. Os jornalistas às vezes roubam tanto para conseguirem para que os seus jornais vendam, que depois perdem a credibilidade. E depois temos pessoas no X, no Twitter, no Instagram, agora cada vez mais no TikTok, no YouTube, no Spotify, que podem não ter a mesma formação,
podem não ter o mesmo know-how, o mesmo conhecimento, mas conseguem chegar mais às pessoas e àquilo que são as pretensões das pessoas, porque o público já está farto de ver algo que é tão modificado, ou algo que é, à luz dos nossos olhos, tão igual e idêntico ao outro sítio. Já acho que isso está a acontecer cada vez mais. Antigamente não acontecia tanto porque o jornalismo era praticamente impresso e quase ninguém tinha acesso à internet, ou a internet ainda não estava assim tão desenvolvida para haver notícias de última da hora em que se conseguia ver, por exemplo, em sites lá fora, ou sites cá dentro, ou num Reddit extremamente antigo. E se nós formos a ver, hoje em dia tudo viaja à velocidade da luz, o ser humano é que não viaja à velocidade da luz. E eles têm que fazer de forma que consigam chegar o mais rápido possível a essa notícia. Tu estavas a falar há pouco, e agora vou buscar um pouco um ponto, fazer aqui as pontas de soltas um bocado, que é, tu estavas a falar que quando tu vês o jogo, quando tu fazes a análise e fazes a tua crónica, metes logo praticamente assim que o jogo vai sair. Porque se já puseres 2 horas depois, as pessoas já parece que perderam aquela adrenalina de ainda saber do jogo. Só que ao mesmo tempo, tu conseguires fazer essa análise, significa que tu também vais ter que estar a tirar bastantes notas e a tirar bastantes ilações quando estás a ver o jogo. Sim. Certo. Sim, as primeiras eram assim. Exato, porque se tu fores depois fazer, vamos imaginar nas primeiras 2 horas após o jogo, como já vai perder essa adrenalina, tu vais ter que fazer aquilo a uma velocidade tão rápida que se calhar não vai ficar tão bem analisado ou tão bem interpretado. E eu acho que isso é das coisas mais interessantes de se perceber, que hoje em dia tu tens uma urgência pelaquilo que a informação tem que ser processada e entregada, que o próprio ser humano não consegue fazer isso. É impossível. Sim, é isso. É impossível. Eu quando fazia, mais ao início, quando comecei a escrever no blog, porque lá está, sabia o que era isto, escrever e de estar a ver o jogo e escrever sobre o mesmo, mas depois de tanto tempo sem o fazer, pelo menos a mim custa-me um bocadinho pronto, fazer o meu texto, fazer coisas que eu olho para ali e digo, ok, gostei mesmo, vou publicar. E então as iniciais era muito isso, era quando estava no estádio, não conseguia fazer dessa forma, porque obviamente estou no estádio, não estou a tirar notas, e então acabava por publicar uma coisa já um bocadinho diferente no dia seguinte. Quando estava em casa, era tipo um caderno e estar a apontar, porque eu também não queria fazer depois aquela crónica. Tu fazes isto realmente em minutos, uma crónica do jogo. Se quiseres dizer o básico, tipo, olha, entrou forte aos 10 minutos, o Rafa fez um golo com uma assistência de Di Maria, e vais por aí. Isto é um texto super aborrecido, na minha opinião. Agora, se tu queres dar um bocadinho mais de brilho ao texto, já te vai levar mais tempo. E muitas vezes o que acontecia era que ao intervalo eu já estava a escrever aquilo que tinha acontecido na primeira parte e a colocar ali um bocadinho de brilho na coisa, e depois, quando estava a acabar a segunda, eu já estava praticamente a finalizar o meu texto. O pior de todos foi, por exemplo, o derby, porque era uma derrota. O meu texto era uma derrota, não tinha acabado, e o meu texto já estava praticamente finalizado, e o Benfica tinha perdido e tudo mais. Depois nós marcamos nos 2 minutos finais, ou nos 3 minutos finais, e eu apaguei tudo o que tinha feito e tive que voltar a fazer, porque a primeira parte ainda se aproveitava, agora a segunda, quer dizer, quando tu acabas por ganhar desta forma, ok, não muda muito aquilo que foi o jogo e que eu tinha escrito, mas vais ter que fazer a coisa de uma forma diferente, não podes estar só em modo de derrota e chegar ao fim e dizer que ganhaste, vais ter que pôr ali umas coisinhas pelo meio, pronto, e eu a partir daí comecei a perceber, ok, isto não é viável, para o início é muito giro, para ter aqui uma forma de começar, agora para continuar, pá, as pessoas vão acabar por se fartar disto, e eu tenho que começar a trazer alguma coisa um bocadinho diferente, pronto, e acho que ultimamente tenho feito umas coisinhas um bocadinho mais engraçadas, umas coisas diferentes, dou mais a minha opinião, não digo só aquilo que foi o jogo, mas acabo por acrescentar mais a minha opinião, as trocas que eu fazia, e acho que até o momento tem resultado bem, mas o Diogo até pode dar opinião, porque ele está a par. O fiel seguidor. Exatamente, não falha. Logo a seguir a ver o jogo, quando não é logo a seguir, olha, como da outra vez eu disse à Filipa, eu não conseguia dormir, e fui ver, lembro-me, ainda não fui ver a crónica da Filipa, deixa ir ver. E lá está, ela foi mudando o texto, e hoje em dia, obviamente, a informação é muito rápida, as pessoas cansam-se muito rápido de certos formatos, por isso é que parece-me que acho que já não existe um formato que consiga sobreviver mais do que alguns meses. Não, Diogo, tendo em conta que desde que comecei a minha profissão de gestor de redes sociais,
que tudo muda tão facilmente e tão rapidamente que tu nunca estás preparado Exato. para novos conteúdos e aprender novas coisas. As coisas mudam muito rápido e Demasiado. o formato que. E lá está, e essa tua adaptação ao momento e mudar o texto, começaste também a analisar um pouco mais os jogadores importantes no jogo, as substituições, o que é que uma substituição trouxe, o que é que o Roger Schmidt pretendia, se conseguiu ou não implementar essas ideias. Sei que foste mudando um pouco o formato e foste experimentando e continua com a sua qualidade. Eu continuo a querer ir ver e vejo que há várias pessoas que fazem exatamente o mesmo e vão acompanhar e deixam o gosto, partilham, e isso é importante porque lá está, é diferente, é algo mais puro, mais dentro daquilo que muita gente procura, que é para ver o que é que aconteceu no jogo. Qual é que é a opinião da Filipa? O que é que a Filipa achou do jogo? Eu concordo com ela ou não? Eu acho que é metade. Eu acho que digo-te sempre, concordei, não concordei. Acaba sempre, e dá sempre para poder criar ali uma matéria de discussão e um debate saudável para poder realmente falar sobre futebol. Coisa que nós não conseguimos ver isso E eu do outro lado. acho que estás a tocar numa coisa que é muito importante. Às vezes tu vais ler um artigo e tu não tens de concordar com aquilo que a pessoa disse. E o debate é que vai ser interessante porque tu vais conseguir tirar ali... A pessoa vai compreender a tua opinião, tu vais compreender a opinião e se calhar vão partilhar ideias daquilo que pode ter sido interessante dentro de um jogo. E acho que ao final do dia isso acontece imenso connosco. Sim. Nós partilhamos visões diferentes até de todos os desportos que nós vemos. Às vezes é que partilhamos ali uma coisa. Mas é isso que é bom, que é ter um debate saudável. Claro. Perceber que se calhar tu valorizas muito mais um estilo de jogo ofensivo, eu se calhar vou valorizar muito mais um estilo defensivo que vai pressionar alto. E se isso não for conseguido, nós se calhar vamos discutir um pouco sobre isso. Mas nunca de uma forma que não, eu é que estou certo. Exatamente. Não, porque ao final do dia todos têm a sua razão. Mas não podemos Sim. dizer que somos os únicos que temos que razão. Não somos os únicos que temos razão. E acho que isso é... Mas se vires na televisão, se calhar não acontece tanto dessa forma. Ou pelo menos a ideia com que eu fico quando estou a ver os comentários na televisão é que tipo, há um que tem que ter razão, não é? Tipo, estão 3 ou 4 ali a debater mas nota-se claramente que a postura deles é não, eu é que tenho razão, vocês não percebem nada disto. Enquanto aqui na internet é diferente, realmente. O Diogo às vezes vai comentar os meus textos e diz, olha, eu não concordo com isto ou com isto. Assim, pronto, e explica a visão dele. Eu disse, olha, eu por acaso acho que vou mais por aqui e está tudo bem. Tipo, não temos qualquer problema. Eu adoro que vão lá criticar os meus textos, desde que sejam críticas realmente construtivas e se alguém falar e dizer, pá, não concordo nada com isto, às vezes até mandam por privado e não concordei nada com isto. Eu às vezes até pergunto, ok, mas porquê? O que é que tu fazias diferente? Aí a pessoa explica e eu às vezes fico, tens razão, também se calhar é melhor ter ido por aí. E é isto que acaba por ser interessante. Agora, na televisão, não. É tipo, estão 3 ou 4 e um deles tem que ter a razão toda, os outros estão todos errados. Mas tu na televisão nós temos que entender uma coisa, mas uma coisa mesmo muito básica. É que a televisão não é feita para dar muitas vezes informação. A televisão é feita para obter visualizações. Claro. E como é que vão obter visualizações e chegar a maior parte daquilo que são adeptos de desporto ou adeptos de futebol? A maior parte das vezes não é por dizer, se calhar tinha um debate saudável. Eu estar com o Diogo e o Diogo está a dizer, não, olha, o Gyökeres é muito melhor que o Arthur Cabral, ou o Gyökeres é melhor do que o Ivan Nilsson, ou o Gyökeres é melhor do que o Messi. Pronto, aqui uma coisa que se calhar não é, mas pronto. Se calhar não é. Não é, mas não é. Mas chegar ao ponto. E estamos a ter um debate saudável sobre isso e dizer, não, mas o meu ponto de vista é este, porque ele é melhor aqui nestes pontos e nestes... Não. Se nós formos dizer o Gyökeres é melhor que esta pessoa, é logo gritos e é logo isto, mas onde é que nós encontramos isto? Sim. Nas tascas. É. Encontramos isto, se calhar, num ambiente de família, a ver um jogo de futebol, de pessoas diferentes e... Não, é que tenho razão. Não, tu fizeste aqui um ponto importante, é que às vezes na televisão nós vemos personagens e não vemos pessoas a falarem sobre futebol. Mas isso nem é só no desporto. Sim. Se nós formos agora olhar, por exemplo, e eu não vou entrar a nível político, mas agora é o que está muito mais dentro está muito mais dentro por causa das eleições. Se nós formos ver os debates, não existe quase nenhum debate em que nós realmente não vimos a pessoa real. Vai sempre ter ali alguma parte de personagem. Sim. Podemos ter alguém mais real. Claro, isso não é a todas as pessoas que conseguem fazer uma personagem em si.
mas tem sempre ali algum toque. Porquê? Porque a maior parte da cultura que nós temos, a cultura latina e a cultura europeia, é vivida por personagens, seja por séries, seja por filmes, seja por reality shows. Portanto, para vender na televisão, nós temos sempre que encarar uma personagem. É. Infelizmente, tem que ser assim porque está feito para ser dessa forma. E eu, para vocês perceberem muito bem como é que isso funciona, quem está a ver isto, eu aconselho-vos a... Há uma comentadora desportiva que é extremamente polarizante e ela tem duas formas de ser. Temos a da televisão, que claramente parece-me que puxa para o sensacionalismo, com algumas posições claramente extremadas e que não fazem sentido, que são polarizantes. E depois temos a parte em que, seja a escrever, seja em opiniões pessoais nas suas redes sociais, tem opiniões muito mais construtivas e estruturadas do que aquilo que vemos na televisão. E parece-me que esse é o maior caso para exemplificar. Pronto, posso ou não dizer o nome dela, Não, mas... eu acho que aqui não existe nenhum problema de dizer Sim, o seu nome. é a Sofia. Sim, A Sofia e acho que já todos percebemos. E eu gosto de ver o que ela escreve e concordo com imensas coisas do que ela diz. Mas depois, na televisão, vemos que o debate que ela tem com os outros intervenientes, que são seriamente muito menos entendidos do que ela quando toca ao futebol, parece um debate entre personagens que têm que ter opiniões tão polarizantes que vai gerar visualização. Como, obviamente, aquela do Evan Nilsson é melhor que o Darwin. Mas imagina, o que é que tu acharias, e isto é uma pergunta que eu faço a vocês os dois, e tendo em conta que quando tu estás a estudar, a Filipa está no meio, já estudou também, eu já estudei, já estive no meio, o que é que tu achas que vai vender mais? Um discurso entre duas pessoas que é extremamente saudável e que literalmente vai conseguir chegar a um bom porto, ou um discurso em que vai haver polémica, vai haver viralidade por causa dessa polémica e vai apelar todo a que as pessoas se calhar vão ver esse programa e não vão ver pela informação, vão ver pelas figuras. Pela peixaria. Exato. Exato. Assim, eu neste momento É nesse sentido. eu nem consigo perceber o que é que gera mais. Ou seja, consigo perceber o que é que gera mais. É de facto a questão da polémica. Exato. Mas depois também se calhar seria interessante nós percebermos, mas vai gerar mais onde? Ou seja, que tipo de pessoas é que está a ver isso? Porque se calhar há uma série de gente que acaba por não ligar a nada disso e acaba por estar a consumir conteúdo noutros sítios. Okay? Pessoas que procuram mais informação e não tanto a questão da polémica acabam por depois ir buscar esse conteúdo a outros sítios. E eu acho que aqui o mais interessante seria, okay, tu não consegues mudar as coisas de um momento para o outro, então primeiro tentar equilibrar e depois tentar começar a mudar um bocadinho as coisas, porque eu quando estava em Barcelona tinha uma cadeira que era precisamente isso, era cultura desportiva. Exato. E as pessoas acabam por consumir o que tu lhes dás, porque, se, por exemplo, claro que de hoje para amanhã, se há um canal que começa a apostar mais na informação e neste tipo de debates e comentários mais saudáveis, não vai perder muita audiência, porque as pessoas vão continuar a preferir continuar a ver a peixeirada e tudo mais, usando aqui a vossa expressão. Mas se calhar se houver uma união entre todos para que, ok, vamos se calhar começar a mudar o caminho e vamos mais por aqui, as pessoas também vão começar a pôr um bocadinho isso de lado porque não têm onde consumir esse conteúdo e aí vão começar automaticamente a consumir informação, debate saudável e tudo mais, porque é aquilo que lhes vai ser oferecido. Portanto, tu consomes aquilo que te oferecem, tanto ou na televisão ou no online, não é? Sim, portanto, eu acho que concordo, é um pouco assim. Eu concordo e discordo um pouco, mas concordo completamente contigo que devia haver um meio para teres mais informação e para as pessoas consumirem exatamente isso. Acho que a população em Portugal ainda não está virada para esse lado, porque foi durante muitos anos habituada a este tipo de sistema. E tu, para mudares uma coisa em Portugal, já não tem nada a ver com governos, nem políticas, com nada, já é uma coisa extremamente cultural. Sim, é muito sim. difícil perderes essa cultura. É por isso que muitas pessoas que se calhar vão comentar a blogs, ou vão ler blogs, ou vão para o YouTube ver podcasts, ou vão para o Spotify ver podcasts, ou vão mesmo seguir pessoas que vão passar essa informação, é uma população muito mais jovem
que já tem um conhecimento muito mais Sim. abrangente, porque já conhece muitas coisas lá de fora e quer tentar encontrar isso cá em Portugal. Aliás, uma das grandes razões por nós termos começado este podcast foi exatamente por isso. Para termos uma informação, ou para, claramente, dávamos a nossa opinião, Um conteúdo diferente. mas não para ser um conteúdo polarizante, ou nem para ser um conteúdo em que nós íamos focar-nos em X ou focar-nos naquilo. Aliás, nós falamos de vários desportos, apesar de ambos sabermos que o futebol é o que realmente dá Exato. mais visualizações, mas, no entanto, nem eu nem o Diogo focamos-nos só no futebol. Exato. E depois tu passas para a televisão e existe sempre muito esta conotação que é: porque é que em Portugal só se dá foco ao futebol? Porque desde sempre foi o único desporto que foi transmitido nas televisões, é mesmo na televisão, nas grandes televisões, não é nos seus canais, nos seus subcanais, e só tens programas de futebol, não tens se calhar um programa de futsal ou tens um programa de basquetebol, muito raramente tens isso. Sim. Portanto, tu tens tantos problemas que não seriam resolvidos tão facilmente. Eu acho que só daqui a alguns anos é que tu vais começar a ter exatamente aquilo que nós estamos aqui a falar, mas eu concordo completamente no sentido em que eu também gostava que isso acontecesse. Por isso é que eu digo que tem que haver um equilíbrio, porque não é possível fazer isto de hoje para amanhã e esperar que as pessoas aceitem. Mas temos um exemplo, agora pegando aqui na vitória do Diogo, que foi capa nos 3 desportivos. Sim. E se calhar há uns anos era impensável. E acho que. Exato, a segunda, sim, porque a primeira não. Só foi de 2. Mas na segunda até se chegou a comentar, será que ele vai ser capa? Porque eu acho que tinha jogado o Porto também no mesmo dia, se não me engano, e então ficou aqui a dúvida: o que é que vai ser capa? Vai ser a vitória do Porto ou vai ser o Diogo? E realmente eu fiquei surpreendida quando vi que os 3 deram capa ao Diogo, que era o mais merecido, nem sequer havia aqui discussão, mas há uns anos se calhar as coisas não iam ser bem assim. Ou seja, pelo menos nesta parte já se nota que há aqui um esforço para mudar também um bocadinho a mentalidade das pessoas. Né? Se calhar há uns anos as pessoas iam todas dizer: mas porque é que não está o Porto na capa quando devia ter o Porto, porque é futebol e tudo mais. Eu acredito que os jornais até tenham vendido mais, não é? Por darem aquele destaque ao Diogo, e pessoas como nós, se calhar estão fartas de ver sempre futebol, naquele dia até ficaram tipo: olha, deixa-me ir buscar o jornal porque é uma coisa diferente. E estão a dar o devido destaque. Exato, e eu acho que isso tu tocaste aqui num ponto do Diogo Ribeiro, excelente atleta já agora. Sim, ainda não podemos falar aqui em episódio. Exatamente, excelente atleta. E aquilo que nós temos, nós já vimos também, é que tu tiveste em tanto tempo grandes atletas também olímpicos. Seja, por exemplo, no judo, aquilo que eu me lembro mais é Telma Monteiro. E tens outros grandes atletas, seja de outras modalidades, ou mesmo no basquetebol ou no futsal, futebol praia, que Portugal foi campeão durante anos e anos e anos, ou que em patins. Não fica bem falares agora de futebol praia, porque fomos eliminados do Mundial de forma vergonhosa. Tá bem, mas tu entendeste, Diogo. Não sejas assim também. Sim, Portugal é proeminente em muitos esportes. Exatamente. O hockey e patins, nós podemos falar de milhões de esportes, até também podemos falar que quando o Nemias Queta foi selecionado para ser o primeiro português na NBA, também se calhar podia ter tido alguma mais relevância nesse sentido na altura, não é? Não foi claramente na primeira ronda, foi na segunda ronda, mas não importa. Não interessa. Foi um feito importante para Portugal porque nós nunca tivemos lá ninguém. Não interessa, foi. Exatamente. E quando nós olhamos para isto tudo, e se calhar vamos pôr como capa que o Sérgio Conceição vai sair do Sporting, não, do Porto, ou o Roger Schmidt, como não sabe falar português, vai sair do Benfica, ou o Ruben Amorim, porque não aposta neste jogador, vai sair do Sporting, por cima de temas desses, coisas que são suposições. Coisas que são suposições e que são simplesmente para ser polarizados. Eu lembro-me que na primeira medalha, ainda bem que trouxeste aqui o Diogo, foi por causa de uma coisa polarizada. Foi por causa do Gyökeres, o plano para manter o Gyökeres em Portugal. Desculpem, mas isso é notícia. É um plano económico, tens que usar o PRR para manter o Gyökeres em Portugal. Mas isso é capa de jornal. Porquê? Se no jornal A Bola fez capa do Diogo, o jornal do Jogo fez capa do Diogo, mas o terceiro jornal, o Record, fez capa de como é que o Sporting planeia manter o Gyökeres no... Mas isso é interessante. Não, mas Diogo faz sentido. Porquê? Porque é assim... É um ativo muito interessante. Ok, é o melhor jogador da Liga, tudo bem. Mas tivemos um atleta que foi campeão mundial pela primeira vez na história. Exatamente, mas há uns anos atrás o plano seria dar uma casa no Algarve.
Epá, sim, há uns anos atrás era algo assim, mas hoje em dia aposto que dar uma casa no Algarve era mais caro do que pagar-lhe mais. Mas ainda pior do que essa, ainda são aquelas capas dos mercados, não é? Há tanta coisa a acontecer, sobretudo no mercado de inverno, há muita coisa a acontecer, né? A vida não para, entre aspas, nos mercados. Do verão, ok, que às vezes até dá um bocadinho mais parado, mas no inverno continua coisa a acontecer. E as capas são especulação. Tipo, não. lá no ar, poderá estar a caminho do Benfica. Ok, poderá. Vem? Olha, Ninguém sabe. uma Chega ao piada que fim, eu tenho nem sempre veio. com o E eu Diogo. comprei um jornal, pronto, com uma especulação. Olha, só para tu Faz perceberes sentido. uma coisa, nós literalmente fizemos que foi 3 episódios sobre o mercado de transferências. Sim, algo assim. E em três episódios do mercado de transferências o Diogo veio. E agora vamos falar do Benfica e eu olhava para ele, revirava os olhos, o quê? Já tem o plantel, já tem o Benfica Z? Não, É mas que é este que- ponto já vai dar a volta ao Eu Abstar. tenho, não, eu tenho aqui as notas. Não, As mas não notas- vás às notas. Diogo, não, eu não quero Mas eu falar tenho sobre aqui outra as vez disto. notas. Eu não- mas é para só para ela ver, só Mas para já vou ela, revirar os olhos para agora. ela se rir, meu porque nós tínhamos aqui nas notas os jogadores. Pronto, eu fui abrir uma caixa de Pandora, porque é que eu fui falar? Os jogadores que iam para cada lado. Entre o Porto, o Sporting e o Sporting e o Braga em conjunto não preenchiam os números de jogadores Não, que vinham ao mas eu Benfica. adoro. adoro mas isto é uma coisa que é real. E depois o Diogo virava-se para mim, depois veio o Benfica, com a mesma política de transferências do Líder no FM. Exato. Exato, contratar 50 jogadores. Não, mas isto é uma coisa que eu acho que já é cultural do Benfica, já é mesmo cultural do Benfica. Que cultural todo- em Portugal. Não, do Benfica, Diogo. É que desde que eu conheço o Benfica, parece que todos os anos ele reformula o plantel. Sim, mas não acontece. Não, já aconteceu, Diogo. Já aconteceu, já mas aconteceu, não já acontece. aconteceu para ir ter uns 30 Ah, jogadores. mas agora nem tanto. Agora não nem tanto. tanto. O problema é Que é interessante, né? Que é quando quando eles têm dinheiro, não reformulam o plantel da mesma forma que quando não faziam, quando não tinham. Pronto, Dois ou três aqui notas. um facto interessante. Mas pronto, mas acho que é assim, olha, também acho que já esticámos aqui um bocadinho o tempo, acabámos por não falar assim tanto da atualidade do Benfica, mas também isso como tivemos com o Rafael a falar, não foi, acho que era mais... Só queria fazer uma pergunta à Filipa que escapou-nos completamente depois da nossa falar sobre o nosso emprego jovem e tudo aquilo que é o problema do jornalismo. Sim. É se tu achas que existe uma grande diferença mesmo entre Espanha e Portugal nestes tópicos todos, ou achas que ainda há muita coisa que é semelhante entre os dois países? Sim, eu acho que há muita coisa que continua a ser semelhante. Okay? Falei aqui dos pontos positivos, obviamente que aquilo também não é um paraíso. Porque depois eu tenho colegas minhas espanholas que depois ficaram lá em Barcelona e continuam também sem conseguir arranjar trabalho na área. Portanto, isto toca a qualquer um, seja cá dentro ou seja lá fora. Agora, há certas coisas que eu acho que lá já funcionam melhor do que aqui, como aquela questão dos estágios, por exemplo, e acho que há ali mais apoio do que há cá dentro, pelo menos da experiência que eu tive. Se calhar agora Claro. podes falar aí com um espanhol qualquer que diz que nunca teve apoio nenhum e cortar-lhes logo as pernas, tal e qual como aconteceu aqui. Mas a minha pergunta mas não eu era acho tanto que- pelo emprego jovem, era mais para o jornalismo desportivo. Se achavas que existia alguma Será diferença... que lá ok, existe estava menos peixaria? Mas bem Não, jogado, também- nós temos estas dores. Nós temos estas dores. Pois, sabes o que é? Que já dói tanto, não é? Já está tão habituada que depois já continua por aí. Não, mas em relação ao jornalismo, é meio. Acho que se faz muita coisa boa lá. Por exemplo, eu sou muito fã das capas da marca. Também Adoro capas, agora pronto. também. Eu adoro capas. Lá em Barcelona até tivemos uma cadeira que era isso, basicamente, era analisarmos capas e era fenomenal. Depois o professor também vibrava imenso com isso. Mas sim, há coisas que lá já se faz ligeiramente melhor do que aqui, mas obviamente que eles também têm os programas como nós temos da Peixeirada. É exatamente isso. Exatamente, era isso que eu estava a falhar ou não. É exatamente É isso. exatamente igual àquilo que nós temos cá. Eu na altura já não me lembro em que cadeira que foi, acho que foi cultura desportiva, em que cada um de nós tinha que levar um mau exemplo de jornalismo, podia ser um episódio, qualquer coisa. Aí tive muitos dos meus colegas a levarem muitos episódios desse programa, portanto, acho que já dá para perceber. Tu lembras-te quando o Benfica foi jogar a Madrid frente ao Atlético, aquele jogo de paragem cerebral, Sim. de mandar tochas cá para baixo,
Mas o El Chiringuito tem uma reportagem no YouTube que era o exclusivo, e era eles a acompanharem os adeptos do Benfica e a dizer: começam as provocações, esta selvageria, e eram os adeptos a cantar e a andarem em direção ao estádio. Sim. Completamente normal. E eles fizeram o mesmo ao Sporting, porque ele tinha o ténis branco, ficou verde por causa de uma tocha que foi para o pé do ténis, e ele: já viram como é que está? E eu assim, tipo, então, isso sem dúvida é uma grande calamidade. Uma calamidade. Alguma vez isso é alguma coisa. Mas lá também existe isso. Mas, assim, pelo menos daquilo que eu fui acompanhando quando lá estava, pronto, também eu fugia um bocado desses conteúdos. Às vezes, confesso que às vezes punha para me rir um bocadinho, e porque depois no dia seguinte os meus colegas estavam todos a comentar e eu tinha que estar a par também, não é? Para não ficar excluída. Mas não vi tanto esse tipo de conteúdos lá como vejo aqui. Eu acho que aqui já encontras isso em todos os canais e lá não. Lá era só mesmo esse programa. Eu acho que qualquer português que pensa num canal ou num programa polémico de Espanha vai se lembrar desse, não é? A nível desportivo. O que significa que realmente não deverá haver muito mais do que isso. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Não? Mas sim, acho que tem muitas semelhanças. Calhar já não estão tão focados nesta parte do conflito, entre aspas, e das peixeiradas como nós ainda estamos. Eu acho que nós, se calhar, tínhamos um canal que fazia mais isso, ou tínhamos tipo um programa, e agora já vemos um bocadinho disso em todos os programas, em todos os canais. Acho Sim. Isso é um bocado triste também ver. Estamos a fazer o caminho inverso. É um bocado triste também ver da forma como é que é tão diferente às vezes dois mundos, e acho que foi há uns anos atrás, já não me lembro qual é que era a equipe, que nós até chegámos a falar num podcast há muitas luas atrás, que o Portimonense até tinha feito parte da capa do La Equipe, quando tinha tinha ganho alguém ou alguma coisa assim do género, que acho que era uma das melhores equipas a jogar em Portugal na altura. E, no entanto, no mesmo dia, nada disso foi mencionado em nenhum jornal português. Foi mais dado mérito a um clube português lá fora do que foi dado cá dentro. E às vezes eu acho que é isso que já nem é modalidades, eu acho que já é tão virado simplesmente para 3 clubes, ou agora mais para a inclusão do Braga, que tu continuas a ver ainda uma cultura. É que nem o Braga. O Braga é uma cultura a 3. É incluído por nós adeptos na discussão, seja de título, seja. Sim, tu até foste bastante polémico, os 4 grandes e tal. Porque disse os quatro grandes no Reels e focaram-se mais no resto. Falha grave. 4 grandes, não. Os 4 grandes, o Académica de Coimbra é que é. Não, é o Boa Vista, é o Académica, é o Belenenses. Opa, está bem. É o Costa da Caparica. Deixa-me estar a dizer os 4 grandes. Mas isso parece que nós é que incluímos às vezes o Braga na discussão, mas nos jornais é raríssimo uma capa do Braga. Só se for mesmo, eu lembro-me que era religiosamente uma capa do Braga, e nunca era o Braga sozinho, era o jornal O Jogo depois de um derby do Minho. Isso era religiosamente, era destaque seja para o Braga ou para o Vitória, para o vencedor e para o jogo. Era a única coisa. De resto, acho que é raro vermos uma capa do Braga. Mas isso estavas a falar das capas mais em Espanha, que isto foi uma coisa que eu acho que tu, não sei se já aprendeste ou já te disseram dentro das cadeiras de jornalismo, pelo menos a mim sempre também me disseram, que é: tu tens um consumidor, quando vai ver o jornal, ele não vai ver pelo conteúdo, a capa é que lhe vai vender, e é a partir da capa, tem 3 segundos para saber se isso vai converter a uma venda ou vai simplesmente passar por lá e não querer saber. Que é interessante, que é a capa, que a maior parte das vezes as capas têm que ser atrativas para tu quereres comprar. A mesma coisa do que os thumbnails no YouTube, que é um pouco a mesma coisa, que é a imagem que tem do conteúdo. Foste tu, Filipe, que partilhaste há pouco tempo, ou foi outra pessoa? Foi quando, acho que foi um jogo do Benfica, em que a capa dos 3 jornais esportivos tinha exatamente a mesma foto. Eu acho que não foste tu que partilhaste isso. Não sei. Não sei. Pode ter sido. Sinceramente, não sei. Não vou dizer que fui. Não me lembro, mas eu achei isso super engraçado, que foi exatamente a mesma foto e 2 deles tinham exatamente o mesmo título. Pois, acaba por acontecer de vez em quando. Só de vez em quando. Ok. Porque às vezes também cais um bocado no fácil, não é? Se fizeres, por exemplo, no caso do Benfica, metes o Neres e o Di Maria a titulares e os 2 fazem um jogo excelente.
e automaticamente o título vai ser uma mistura qualquer do tango Sim. com samba. O samba e o tango. Mas isto é o básico. Então, se calhar, nós. Não é? Mas, tipo, isso é o básico. Isso é, tipo, nem tens que pensar para fazer esse título. E, se calhar, por aí também acaba por se cair depois nem sair tudo igual. Se calhar era um bocadinho interessante, ok, queres pegar nisso, mas tenta fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não. E acho que hoje também não se vê muito isso nos jornais, no online. Acho que aquela coisa de, não, eu quero ser o primeiro, eu vou já lançar. Pai, depois tens 3 ou 4 jornais com os mesmos títulos, as mesmas capas, não é? E não acrescentou assim nada de extraordinário. Exato. Bem, nós estamos a esticar-nos um bocadinho, mas para Agora ainda sim. falar de um temazito importante, como seguidora de futebol, vamos-te fazer algumas perguntas assim de resposta rápida, tipo este ou aquele, e Sim. tu vais-nos dizer. Plantel atual do Benfica, também tens de fazer isso. Podemos fazer do plantel atual do Plantel Benfica. atual. Temos que estar a jogar na praia da Filipa, não Sim, podemos estar a ir. Vamos para não a vamos praia estar da Filipa. Não vamos estar a falar sobre, por exemplo, o Passos de Ferreira e o Académico de Viseu, não é? Também não, isso aí acho que já teríamos a entrar Não, no. vamos Exato. Ou a Oliveira do Hospital, também vamos aí. Vamos pela praia da Filipa, obviamente. Como benfiquista e jornalista, e acompanha praticamente todos os jogos do Benfica, acho que só se tiveres mesmo um compromisso muito grande é que não vês um jogo do Benfica. Mete sempre ali um fonezinho que a rádio a dar, também dá. Mesmo assim, exato. O telemóvel tem sempre bateria, portanto. Pronto, então. Eu vou confidenciar aqui uma coisa. Eu uma vez estava acho que era um espetáculo qualquer da minha irmã. Não sei se era de cor ou do que era, não sei, era qualquer coisa ligada à música. E o espetáculo estava a acontecer dentro de um mosteiro. E eu e o meu pai estávamos recuados, sentadinhos, sossegadinhos, com o fonezinho no ouvido, porque estava a dar o Benfica. Faz parte. Isso, E então, pronto, e estávamos ali a ver no telemóvel, não é? Também não incomodámos ninguém. eu uma vez estive num batizado, já na festa, e eu estava constantemente a ir ao carro, porque eu não tinha, isto foi antes, pré-smartphones, então lembras-te do Benfica Gil Vicente, que o Markovic e o Lima marcam golos aos 90 e tal? Tenho uma vaga Foi na ideia. época do Jesus. Eu acho que o espetáculo de música de minha irmã, eu ainda dou à Filipa, Diogo. Um batizado é que eu já não estou, pá. E já... Então eu vou salvar o Diogo, e vou-vos dizer que no casamento da minha prima, em 2019, nós fomos campeões. Já foi. Não consigo dar. Não. Não, vocês são pessoas, não dá. Não, mas pior é que a minha prima é portista. A minha prima e o marido são portistas. Mesmo assim. E então eu pedi-lhe. Eu pedi mesmo, eu disse assim, olha, posso levar a minha camisola, no caso de nós sermos campeões, a fazer uma mini festa? E ela pode, está de vontade. Então eu vi o jogo, eu disse, não te preocupes, eu não vou gritar golo e tudo mais. Então estávamos a comer e eu tipo, é golo, tive que gritar, não deu. Depois fomos campeões e tipo, estávamos todos a tirar fotografias com a minha camisola do Jonas, fizemos ali uma mini festa e depois ficámos no casamento outra vez. Eu percebo, mas nós temos que entender uma coisa. Existe alturas em que o ramo da Oliveira está traçado. Os casamentos e batizados é só mesmo aqueles tempos. Eu só vou lá para comer de graça, portanto... Está bem. Eu sou diferente nesse sentido. Eu vou lá para comer de graça. Sou diferente nesse sentido, Portanto, mas é bom haver pessoas diferentes. É assim, comer de graça e vestir bem. Portanto, mas é assim, tu vais para esse tipo de sítios, para ires comprar um fato à Zara, porque não há dinheiro para ir comprar a mais sítios, não é? Ou então compras um bom... E vais devolver no dia anterior. Não, e depois no dia anterior não pode ser durante 30 anos. Que é o melhor. Exato, depois vais sempre ao mesmo com aquilo. Exatamente. Mas depois vais-te a sentir para aquele casamento, né? Sim, vais claro. naquela... Claro. Mas pronto, já estamos a entrar em situações que já não têm nada a ver com isso. Acho que podemos fazer uma espécie de... Por comparação... Um ranking cego de jogadores atuais do Benfica, se calhar é um bocado polémico. Olha, um ranking cego, é isso mesmo. Nós vamos dizer 5 jogadores do Benfica e tu vais ter que os meter de 1 a 5, mas tu nunca sabes quem é que vem a seguir. Exatamente. Estás preparado? Pois, força. Bora, podes começar. Posso começar eu? Frederic Auschwitz. Eu sabia. Estou já a pensar no que é que pode vir a seguir. Mas é só do plantel atual. Sim. É só do plantel atual.
Eu acho que não há muita margem para errar aqui. Mas Tu tens de ter em um conta 3. um 3. Ai, um Três. 3. O homem Ok. faz todas as posições. Ok. Epá. Porque eu estou a pensar aquilo que pode vir para a frente. Pois, eu entendo, mas... Ai. Segundo jogador, Otamendi. Isto agora com o pau também. Não, tem que pôr. Tem que ser um 2. Tem que ser um 2, o Otamendi. Pronto, ok. David Neres. Porra! Parecemos É que não, amigos. não, um 4 não. Isto não é para ser amigos. 4. Epá, vamos justificar com um 4 por causa da pouca utilização que ele tem tido esta época, então não deu para ver todo o potencial. Sim, sim, Acho sim. A que justificação. Justificação. Justificaçãozinha. Quarto jogador, Rafa. É, que a seguir vocês respeitam-me com o João Mário, eu não posso pôr o João Mário em primeiro. É impensável. Este jogo é super injusto. Epá. Pronto. Como eu não sei quem que vem a seguir, tanto pode vir um Di Maria como pode vir um João Mário, eu vou jogar pelo seguro e vou ter que pôr o Rafa em primeiro. É esta a justificação. Pronto, ok. João Neves. Oh, injusto. Até que eu nem me estava a lembrar do Neves, não é possível. Ai, que Pronto, bem jogado. Isto fazer os dois em João dupla é Neves mais são É Sim. muito mais giro. É muito mais giro meter outra pessoa a sofrer. Não é só nada. Isto é terrível. Se vocês cortarem isto e puserem só tipo quinto João Neves, quem for ouvir vai achar que esta pessoa não percebe absolutamente nada de futebol. Porque se no plantel o João Neves é o meu quinto. Então, Não é? Isto é terrível. mas agora, vamos fazer assim, só mais um. Vamos fazer Mas mais. agora é de jogadores de todos os tempos do Benfica. De jogadores de todos os tempos. Que agora é que vai ser Agora é que interessante. ser. Ok. Agora é que temos aqui uma oportunidade para ser teus amigos. Bom, Ou não para vamos, não não vamos ser. fazer todos os tempos, mas vá, dos últimos. Não, podes 20 sim. anos. Sim, mas não vamos fazer de todos os tempos QB. De todos os tempos daquilo que nós vimos. Os últimos 20 anos. É, que é para Exato. ser É, tudo. o que nós vimos. Eu não vou-te porque pôr é aqui injusto. um Julinho ou um Torres, que eu nunca vi a jogar. Exato, na é minha injusto vida, se né? calhar meter um Chalana e. Sim, Sim. exatamente. E outros eu disse o jogadores Julinho e da Torres porque eu altura. ontem vi outra vez o episódio do R. Crasso com o Diogo Batáguas e pronto. Veio-me isto Então- à cabeça. Vamos começar? Bora. Ranking segue Força. 5 jogadores dos últimos 20 anos do Benfica, mas tu nunca sabes quem é que vem a seguir, portanto, vamos lá tentar. Primeiro jogador, o aniversariante de ontem, Nico Gaetano. Onde é que tu foste buscar essa? Começamos bem. O Gaetano. É que pode vir tanta coisa boa, como pode vir tanta coisa má. É um jogo que dá muita ansiedade. Sim, o Super próximo pode injusto. ser o Binia ou o Jonas, nunca sabes. Exato. Seu sacana, onde é que tu foste lá, né? Exato. Obrigado, Diogo. Epá, o Gaetano. Vamos pôr já em segundo, assim, só para queimar aqui. Só para ser, né? Sim, vai, Então. força. Oscar Cardoso. Eu não sou propriamente fã do Cardoso, portanto. E nós vamos É. isolar este clipe. Isto O choque. Isola Choque. já aqui. Metes a quanto? Metes aqui? 4. É um 4, sim. Eu vou explicar só a parte de não ser propriamente fã, porque epá, não é o estilo de jogador que eu aprecio. Eu gosto de um jogador na frente mais móvel, Ok. que o Cardoso não era. Pá, foi espetacular, atenção, agradeço imenso tudo o que fez por nós, mas não é o tipo de jogador que eu aprecio na frente. Vá, agora vamos para ti. O que é que tu vais passar agora? Terceiro jogador, Javier Saviola. É lá. Tem que ter um 5. 5. Bora. Acho que agora já estamos a entrar em bons níveis, né? Então, Bruno Cortês. Eu tenho outra hipótese, tem que ser um 3, não é? Porque o 1 nunca vai ser. É assim, benfiquistas e amantes de futebol é só para saberem que o Bruno Cortês está no top 3 neste momento. O Bruno Cortês é o terceiro melhor jogador dos últimos 20 anos para a Filipa. Que horror. Só para avisar. Foi exatamente isso que ela disse. Isto tem que aparecer completamente fora de contexto. Vá, para ser teu Exato. amigo,
Em último lugar, Nuno Assis. Desculpa. em último lugar, o Simão Sabrosa. Estás contente? Pois tem que ser o primeiro, não é? Mas eu estou, porque eu tinha posto. Então tenho aqui muito mais por onde ir. Mas estás contente com o ranking? Achas que, tirando essa parte, obviamente... Não de todo. Queres fazer só mais Eu punha ali nem sexto. Queres fazer-te um para mais, só para te redimires um bocadinho? Sem brincadeira. Mas nem sei o que é que pode vir daí. Sem brincadeira, vamos obviamente pegar nos 5 melhores jogadores do Benfica. Vamos-te dar os 5 e tu vais fazer o ranking sem ser cego, que é para ser mais fácil para ti. Ok. Portanto, nos 5 melhores jogadores dos últimos anos do Benfica, vamos pegar no Jonas, no Simão Sabrosa, no Cardoso, obviamente, porque tem que ser introduzido, apesar de já teres dito então, que não és... Nesse caso metes o Luizão também. Sim. O Luizão, claro, e um último. Espera aí que eu estou-me a lembrar, né? Tu queria pôr um guarda-redes. O Ederson. O Ederson. O Ederson, obviamente. O Ederson é muito bom. Porra, isto assim fica difícil. Mas por... Para ser simples, não é para ser fácil. Então vamos pôr o Cardoso em quinto. Pronto, pelaquela questão que eu já expliquei há pouco. Foi por aquela justificação que eu dei há pouco. Talvez o Luizão fosse o quarto lugar. Depois, estes 3 deixam-me aqui um bocado indecisa, mas talvez o Simão em terceiro. E depois entre o Ederson e o Jonas, fica o Jonas em primeiro. Isto já é um carinho especial. Não pode pôr o Jonas que me deu a camisola, não é? Okay. De estar em primeiro. Consigo o carinho, mas para mim o Simão era o número 1. Exato, a minha escolha teria sido se calhar o Ederson em quinto, também porque foi dos que teve menos tempo. Em quarto teria que escolher o Cardoso, apesar de ter um carinho enorme pelo Cardoso. Em terceiro tinha ido o Luizão, em segundo o Jonas e em primeiro o Simão, que é o meu ídolo de infância. E tu? Isto ia rir para mim. Sim, cai para ti, cai! Simão, Cardoso, Luizão, Ederson, Jonas. O Jonas em último. Chocante. E acho que é mesmo aqui que vamos acabar. É exatamente assim. Choque. Mas não é para ser chocante, isto não é. Se é para ser, é para ser. É, não há muitos mimos. Isto é sempre um bocadinho ingrato, não é? Porque, por exemplo, eu acabo por, ao fazer isto assim rápido, vou às memórias que eu tenho de cada um deles e pronto, se acaba por obviamente influenciar. E se tivesse posto o Moreira aí, o Moreira é o meu número 1. Acabou? Ganda Moreira. Sabes porquê? Sabes porquê do Moreira? Isto também é uma coisa um bocado estúpida. Isto é uma história demasiado estúpida para eu dizer porque é que o Moreira é um dos meus jogadores favoritos do Benfica. Que a carreira dele no Benfica não foi lá muito fortuita devido à lesão. Mas lembras do Barbas antigo da Costa? Lembro-me. Com o Benfica ia lá sempre tomar o almoço. Sim. Comer. Então, houve uma vez que eu era puto, estava a passar pelo Pardão e olhei lá para dentro. E o Moreira olhou e disse olá, e eu tipo, e pronto, foi a partir daí nesse momento que... É perfeitamente válido. Eu acho que é um argumento válido. E depois quando eu soube que ele foi para o Benfica B, quando o Benfica B voltou, eu fiquei... Péssimo. Coitado do E deixou Moreira. no Swansea e depois foi para o Estoril, se eu não estou a erro. Vamos acabar então aqui. Olha, Filipa, mesmo muito obrigado por teres participado então neste episódio. Finalmente ter participado neste episódio. Foi uma bela conversa. Obrigada eu. Não tanto focada no desporto, mas no meio em que se insere o podcast. No emprego jovem também, houve aqui, acabamos de fazer No mais jornalismo campanha, acho que esportivo. acabamos de fazer mais campanha para nós, os três sermos primeiros ministros do que para Nós fizemos aqui, foi Exato. campanha para ver se alguém nos contrata. Portanto, nós estamos disponíveis. Certo. Já agora, se quiserem, vamos deixar o mail da Filipa cá em baixo, deixamos o nosso também, nós estamos abertos a todas Sim, as mandem-nos oportunidades. proposta de emprego. Não, proposta de emprego também não. Oportunidades. Oportunidades. Sim. Nós somos freelancers, temos um projeto, calma. Mas pronto, não se esqueçam então de seguir a Filipe em todas as redes sociais, vai estar aqui em baixo tanto o Instagram, o blog da Geração Benfica, onde podem encontrar as crónicas da Filipa ao fim de cada jogo e ela às vezes também lança crónicas de opinião ou algo diferente a meio da semana, quando
quando existe essa possibilidade, Certíssimo. que eu sei que existe para aí que está para sair. Isto é olhão. É o fiel seguidor. Mas Eu acho que sei do que é que estás a falar e essa está um bocado ali pendurada. Sabes que desde essa conversa a coisa não correu muito bem. São coisas que É que a partir daí a coisa não correu bem, e então pronto, tenho ali o texto parado à espera do momento. Em si, também não se esqueçam de seguir a nós, porque convém. Convém. Assim, já lá convém, já quebrámos a barreira dos 400 seguidores. Já Exatamente. desde agora também Ao menos. desejar um grande obrigado a toda a gente que tem-nos seguido. Nestes últimos meses temos estado muito mais dentro daquilo que é a nossa esfera, não é? Dentro dos nossos podcasts e do nosso conteúdo. Portanto, está a ser muito bom ver também todo o apoio. Portanto, como caso eu digo sempre em todos os finais dos episódios, não se esqueçam de subscrever, de ir a todas as outras nossas redes sociais, porque nós temos também lá, claro, no LinkedIn para motivos profissionais, que já agora não se esqueçam, também podem ir lá mandar uma proposta de emprego. também faz parte. E, para todos os efeitos, fiquem sempre no sofá, não é?